Oi, eu sou a Gabi e hoje eu tô aqui pra fazer o vídeo de livro versus série de The Witcher. Algumas primeiras diferenças assim que são rápidas de cara. O livro tem 6 capítulos, então são 6 histórias do Geralt. E ele tem 7 mini capítulos, intercapítulos, que chamam A Voz da Razão. Nesses 7 capítulos é uma linha do tempo contínua, nesses 7 A Voz da Razão, e as outras 6 histórias, os 6 capítulos mesmo, são contos separados. Então, assim como a série, são linhas do tempo diferentes acontecendo ao mesmo tempo. Mas na série são 8 episódios e tem 3 linhas do tempo acontecendo, A linha do tempo da Yennefer, a linha do tempo do Geralt e a linha do tempo da Ciri. E no livro, a Ciri não aparece para começo de conversa, ela não é nem citada. E a Yennefer, ela é citada acho que 2 vezes e ela vai aparecer só no último capítulo, que é o capítulo que mostra como os dois se conheceram, a Yennefer e o Geralt. Então já começa aí uma grande diferença das duas histórias, que não tem a Ciri no livro, por enquanto. Não sei se ela vai aparecer em algum dos próximos livros, que eu pretendo comprar também e ler. E a Yennefer vai aparecer só em um capítulo. E não é um capítulo de como ela virou bruxa, como ela virou maga, e tudo mais. Então não conta a história de vida da Yennefer, conta só como ela e o Geralt se conheceram. Só antes de continuar, eu queria mostrar que essa versão do livro que eu tenho, ela tem um mapa. Então é bem legal que você consegue ir acompanhando onde o Geralt tá. Bom, vamos então para as diferenças das histórias, porque tem muita história que tá no livro e aparece na primeira temporada da série. O primeiro capítulo do livro chama O Bruxo, que é quando a gente vai conhecer o Geralt, É uma apresentação dele. E é a história que se passa no 3º episódio da série, que é a Lua da Traição. Essa é aquela história da Striga, que é a filha do rei que nasceu natimorta e aí ela virou uma criatura muito gosmenta e louca, sedenta de carne. E o Geralt vai passar a madrugada inteira no castelo abandonado para tentar salvar essa princesa. A história acontece basicamente igual, não senti grandes mudanças na história, Então, bem parecido. Não tenho muito o que questionar nessa história. O segundo capítulo do livro chama Um Grão de Veracidade e essa história não tá na série. Então aí já é uma primeira grande diferença das histórias que são contadas. Essa história não tá na série e é a história do Nivelin. Assim, se você ainda não reparou, se você nunca leu nada a respeito, a história de The Witcher tem muitas influências de histórias que a gente conhece, tipo dos contos de fadas. Então tem Cinderela, Rapunzel, Branca de Neve, e essa história do Nivelin é algo parecido com a Bela e a Fera. Eu não vou entrar muito em detalhes dessa história, porque como ela não tá na série, eu não quero dar spoilers do que pode vir numas próximas temporadas da série, mas é bem parecida com a história da Bela e a Fera. Então, eu gostei bastante desse conto, eu gostei bastante dessa história. O terceiro capítulo do livro, eu acho que eu falando o nome dele, vocês já vão conseguir associar direto com o episódio que ele representa na série, Chama O Mal Menor. É o primeiro episódio da série, que é aquele episódio que mostra a Yennefer e toda aquela história das filhas de Lilith, daquela maldição. E depois tem o massacre de Blaviken, que ele fica conhecido como o carniceiro, o Butcher de Blaviken. E a história é bem parecida também, tem alguns detalhezinhos que vão mudar aqui e ali. Não acho que vai ser muito relevante nesse momento eu ficar discutindo quais são as grandes diferenças, porque tem 2 histórias que eu quero discutir bastante das diferenças, pra mim elas são mais importantes. Mas esse episódio eu também achei que ficou fiel à história do livro, Poucas diferenças da história da Yennefer em si, que essa é uma história que vai ser associada tanto a Branca de Neve quanto a Rapunzel. Eu achei isso muito engraçado, como você vai lendo e você vai pescando os contos de fadas. Eu particularmente gosto bastante da Yennefer da série, eu queria que ela aparecesse mais, mas a gente sabe que não dá pra ela aparecer mais, No livro ela também não aparece muito mais do que esse capítulo, mas eu gostei muito da atriz e eu fiquei bem feliz com a interpretação que ela fez da Yennefer. O quarto capítulo do livro chama Uma Questão de Preço e ele é o 4º episódio da série, que chama Banquetes, Bastardos e Funerais.
Esse é um daqueles episódios que eu falei que eu queria me aprofundar mais nas diferenças, porque eu acho que ele é bem importante para a história do Geralt em si. Na história desse capítulo e desse episódio é quando o Geralt vai para a corte de Cintra para participar do jantar de noivado da princesa Pavetta, né? E a gente vê que muita coisa acontece nesse episódio, nesse capítulo também, mas tem algumas diferenças que eu acho importante destacar aqui. A primeira diferença é que no livro, quem leva o Geralt para esse jantar é a própria Rainha Calante. Na série a gente vê que o Jaskier foi convidado para tocar lá no jantar e ele acaba levando o Geralt. Mas na história original, a Rainha Calante leva ele para lá porque ela sabe que alguma coisa vai acontecer e ela quer ter um bruxo junto dela para resolver a situação. Então eu acho bem legal porque rola muito diálogo do Geralt com a rainha, né? Um cutucando o outro e tentando comer pelas beiradas para entender o que tá acontecendo. Eu acho muito interessante esses diálogos dos dois, porque mostra muito quem é a Rainha Calante. E eu acho que essa diferença de quem leva o Geralt para esse jantar é essencial pro relacionamento do Geralt com o Jaskier. Mas a gente já volta nesse assunto. Outra diferença muito importante aqui, pelo menos foi o que eu senti, se você já leu e assistiu a série também, me conta se você sentiu essa diferença. No final, quando o Dany fala pro Geralt pedir alguma coisa, né, um pagamento por ter salvo a vida dele, na série, o Geralt fala tipo, você vai me dar alguma coisa que você ainda não sabe que tem. Meio tipo, tá, tanto faz, foda-se. E aí eles descobrem que a Pavetta tá grávida, então o Geralt vai ficar com a filha da Pavetta, que a gente sabe que no futuro é a Ciri. Mas no livro, eu tenho a sensação completa de que o Geralt, ele sabia que a Pavetta estava grávida e ele pediu de propósito a lei da surpresa, pediu essa criança surpresa de propósito. Então, eu acho que isso é uma diferença muito grande e que pode influenciar bastante no futuro da série, né? Porque a gente vê a cara dele meio tipo, putz, que merda, agora eu tenho uma criança surpresa. E no livro parece claramente que ele sabia o que ele estava fazendo e que ele queria essa criança. Então eu fiquei muito na dúvida se eu realmente entendi que ele pediu de propósito, ou então por que eles fizeram essa troca tão brusca na série. Eu ainda senti que ele pediu de propósito essa lei da surpresa no livro, porque ele chega a comentar que os bruxos estão acabando, né, que o ofício dele tá se extinguindo e tudo mais. Então, eu sinto que ele pediu a lei da surpresa para ter essa criança, para ser alguém que ele vai acabar treinando, né? Então, eu tenho plena... Nossa, pra mim foi 100% de propósito que ele pediu. E isso faz muita diferença, essa troca pra série dele ter... tá, tanto faz, pode ser a lei da surpresa. E aí ele descobre que ele vai ter uma criança surpresa e ele fica meio tipo, o que eu fiz? Pra mim foi muito gritante essa diferença e eu queria muito discutir ela com vocês. Porque vocês acham que fizeram isso na série, né? Será que vai modificar alguma coisa no futuro dessas histórias, né? Eu vou ler os próximos livros, vou acabar descobrindo mais sobre... Mas eu acho que na série vai fazer bastante diferença. Porque a gente até já viu fazendo diferença, né? Porque ele não queria essa criança surpresa. E aí depois ele acaba voltando atrás, porque é o destino. Mas eu queria entender por que eles fizeram essa troca. Porque eu acho que ia ser muito mais legal se ele pedisse de propósito. E isso é uma coisa que eu vi muito diferente, que é a personalidade do Geralt. Mas eu já vou falar sobre isso. Deixa eu continuar falando dos capítulos e dos episódios. Então, o quinto capítulo do livro chama Os Confins do Mundo, e ele é o segundo episódio da série, que chama Apenas 4. É aquela história que o Geralt acaba indo atrás de um diabo, e aí ele e o Jaskier são sequestrados por elfos, e rola toda aquela treta dos elfos com eles, querendo acabar com os humanos e tudo mais. É basicamente a mesma história também, como eu falei. Não é uma história que eu quero me aprofundar nas diferenças, tá chegando a próxima história, que eu falei que eram duas, né? A primeira foi da corte de Cintra, e agora vai chegar a próxima história que eu quero me aprofundar bastante nas diferenças, que é quando Geralt e Yennefer se conhecem. Então, o sexto capítulo do livro chama Último Desejo, que inclusive é o nome do primeiro livro de The Witcher, e ele é o quinto episódio da série, que chama Desejos Reprimidos. E como eu disse, é quando o Geralt e a Yennefer se conhecem. E tem muita diferença pra falar aqui nessa história, então vamos lá. Pra começar, eu queria falar um pouquinho da relação do Geralt com o Jaskier, porque é muito diferente nos livros. Eu sinto que eles são muito mais amigos mesmo, sabe? Tipo, rola uma cumplicidade ali. Apesar do Jaskier ser mais irritante mesmo, que nem ele é na série, o Geralt gosta dele.
Então, isso é uma coisa que eu senti falta na série, depois que eu li, eu assisti de novo, porque é uma relação legal a deles, sabe? Eles se gostam, eles são amigos. Então eu acho que faltou bastante isso na série. Então no livro, essa história começa com o Geralt e o Jaskier juntos já. Na série a gente vê o Jaskier chegando depois. E eles já estão pescando, eles queriam peixe mesmo, eles até estão tentando puxar um peixe gigantesco do rio e não conseguem. Aí o Jaskier acaba puxando uma rede lá, que ele acha que seja, e aí sim vem o pote que tem o Dijin dentro. Na série, como eu disse, a gente vê o Jaskier chegando e o Geralt tá lá tentando achar esse pote com o Dijin. Então é muito diferente, porque o Geralt nem sabia o que era um Dijin no livro. Ele vai descobrir mais pra frente no capítulo. Então é muito diferente essa história, muito diferente. Começando com isso. Aí o Dijin aparece. No livro, ele é tipo uma forma de cabeça gigante com braços, ele é todo vermelho, tem uma boca gigante, é tipo um bicho assustador. E na série é um ventinho, assim, passou o vento, ó, o Dijin indo embora. Então isso também é muito diferente, eu queria ter visto a forma dele na série, né? Poderia ficar estranho? Muito estranho. Mas eu acho que dar forma pra esse bicho ia ser mais divertido do que só ver um vento passando. Ok, aí o Jaskier realmente ele se machuca, né? O Dijin ataca ele, eles vão pra cidade e coisa e tal. Aí a Yennefer mora nessa cidade, o Geralt vai atrás dela, tá. Na série, quando ele encontra a Yennefer, quando ele entra ali no quarto dela, tá rolando um surubão, né? Ela tá lá toda plena de máscara maravilhosa e um surubão rolando ali, né? E não é assim que acontece. Quando o Geralt entra na casa, realmente tem aquela cena que ele encontra o cara pelado, suco de maçã e tal. E aí ele leva o suco de maçã pra Yennefer, só que ela ainda tá deitada na cama, tá dormindo, toda descabelada, acabou de acordar e tudo mais. Então é bem diferente o primeiro encontro deles. Aí rola eles conversarem, o Geralt explica o que aconteceu, aí o Jaskier não tá com ele no livro. Então a Yennefer usa portal pra ir até o Jaskier. Então isso é uma coisa que muda bastante também, porque tem muito uso de portal da série pro livro, né? Na série eu acho que eles usaram um portal só, se eu não me engano. E no livro é assim, portal a rodo, vamos abrir um portal aqui, vamos abrir um portal ali, vamos pôr portal aqui, opa, portal. Aí sim rola aquele enfeitiço Geralt, ele vai lá e faz algumas merdas, ele vai preso, e aí depois ele descobre que a Yennefer tá tentando prender o Dijin, e depois ele descobre que ele é o detentor dos pedidos e não o Jaskier. Ok, isso tudo é bem parecido, mas na hora da ação lá, que a Yennefer tá tentando prender o Dijin, tem muito mais quebra-quebra, porque a casa que eles estão é no meio da cidade. Então a cidade inteira tá sendo destruída. Na série, essa casa é isolada, né? Tipo, ela é do outro lado do rio. Então, só essa casa é destruída. Então, faltou ação aí nesse momento, tá? Pra mim foi essencial faltar um pouquinho mais de ação. Mas tudo bem. Eu gostei mesmo assim desse primeiro encontro deles na série. Apesar de preferir 1000 vezes essa história no livro. Eu acho que ficou muito mais legal no livro. E assim acabaram os capítulos do livro, né? Mas ainda tem 3 episódios na série, o 6º, o 7º e o 8º. E eles não apareceram nesse livro ainda, mas provavelmente vão aparecer nos próximos, né? O 6º é aquela história que eles vão atrás do dragão, e eu achei essa história muito legal, eu quero muito ler ela, eu tenho certeza que tem no livro, e eu quero muito ler, porque eu me apaixonei por essa história, e eu tenho certeza que no livro vai ser muito mais legal. Aí no 7º episódio, quando o Geralt volta pra Cintra pra ver a Ciri, ele é preso pela rainha, né? E o 8º é quando tem aquela grande batalha entre os feiticeiros, a Yennefer some, tem uns flashbacks da infância do Geralt que eu achei muito interessante. E aí termina a série com o Geralt e a Ciri se encontrando. Então essas são as diferenças, né, das histórias do livro pra série. Mas como eu disse, tem algumas diferenças mais gerais, assim, né? Eu já abordei aqui um pouco a relação do Geralt com o Jaskier, porque eu acho que é muito diferente e eu queria muito mais ver essa relação mais de amizade, cumplicidade deles, que eu li nos livros. Na série eu acho que ia ficar muito mais legal. E também parece que eles se conhecem há muito mais tempo do que eles se conhecem na série. Nos livros, né? Eles são amigos há mais tempo. E eu acho que isso realmente também muda a relação, né? Porque se você conhece a pessoa há mais tempo, você é mais amigo dela. Faz mais sentido, né? Também tem um pouco da personalidade do Geralt, porque eu acho que na série ele é muito marrentão, muito bravo o tempo todo, sabe? Ele só sabe fazer careta, falar fuck e tudo mais. Eu acho que é uma interpretação
do Henry Cavill pra série, mas tá tudo bem. Nos livros eu acho que ele é só um pouquinho mais solto, sabe? Tipo, ele é mais, não sei, sincero, transparente. Não sei, eu achei ele mais solto, um pouquinho mais divertido também em alguns momentos. Acho que faltou um pouquinho disso na interpretação do Henry. Mas tá ótimo, eu gosto também desse Geralt mais marrento. Aí, como eu disse, tem esses intercapítulos, né, que chamam A Voz da Razão. Eles são meio que a linha do tempo presente dos livros. E se passa no tempo da Milietele, que é a deusa lá que algumas pessoas cultivam, que algumas pessoas cultuam ali nesse mundo criado, né? E tem a Nenek, não sei falar, que é uma sacerdotisa desse templo, e ela tá sempre conversando com o Geralt. E a gente acaba conhecendo bastante do Geralt através dessas conversas, então eu acho que pro livro faz muito sentido ter isso. Na série, não sei como eles vão conseguir encaixar isso agora, porque é antes da Ciri aparecer, pelo que parece, né? Deixa eu ler todos os livros pra ter certeza disso. Mas eu acho que seria legal ver ele nesse templo conversando. Inclusive, vamos botar na linha do tempo. Tem o primeiro capítulo, que é da Strig, e aí o Geralt é gravemente ferido no pescoço pela Strig. Então ele vai pro templo da Milietele e fica lá pra se curar. E aí esse A Voz da Razão, que é o tempo presente, né, vai mostrando ele se recuperando do machucado, conversando com a Nenek, com as outras sacerdotisas lá. Então, tem meio que uma ordem cronológica aí acontecendo, né? Os outros capítulos, eles se passam antes da Strig. Mas é tudo tão confuso, gente. Por que não consegue fazer uma linha cronológica certa? Ai, que difícil. Mas tudo bem. Eu acho legal porque eu boto a cabeça pra pensar um pouco. Tipo, isso aconteceu antes, isso aconteceu depois. Onde que tá acontecendo isso? Na linha do tempo. Eu gosto. E além de ter essa confusão na linha do tempo, nas duas histórias, a série se aproveitou muito de alguns diálogos do livro. Então tem algumas frases que são iguaizinhas que estavam no livro. E isso eu acho que é uma coisa muito legal que os produtores e roteiristas da série fazem, que é trazer realmente essa essência do livro e colocar nos diálogos, né? Colocar no roteiro. Então isso me deixou muito feliz de ver algumas frases, tipo, iguaizinhas, porque mostra que eles foram fiéis à base que é o livro. Então, se você já assistiu e já leu The Witcher, me conta aqui nos comentários quais diferenças você achou mais gritantes ou que semelhanças que você gostou bastante. Também não esquece de se inscrever aqui no meu canal e ativar o sininho para receber notificação sempre que eu soltar vídeo novo. Deixa seu like aqui porque me ajuda muito e até a próxima!